Olá, tudo bem? É um prazer podermos estar juntos novamente. Hoje nós vamos avaliar e estudarmos o segundo capítulo do livro Eventos Finais. Estamos aí nesse projeto especial, estudando esse livro, cada dia um capítulo. E o segundo capítulo dele fala exatamente sobre os sinais da volta de Jesus. Quando os discípulos foram conversar com Jesus, eles traziam em seu coração um desejo muito claro e muito nítido de poderem compreender que sinais haveriam antes da volta de Jesus. E Jesus, ali no capítulo 24 de Mateus, falou de algumas coisas que iriam suceder à cidade de Jerusalém. No entanto, se bem que estas profecias tivessem se cumprindo parcialmente na destruição de Jerusalém, elas também se aplicariam precisamente ao período que antecederia a volta de Cristo Jesus. Estas profecias, elas trariam relações propriamente com sinais no céu, tanto que após um período de perseguição religiosa, ali no final do século XVIII, nós tivemos uma série de sinais. O sol escureceu, a lua se transformou em sangue, estrelas caíram por terra, mas não parou por aí. Tivemos sinais também na crosta terrestre, terremotos que marcaram um momento especial da história. No entanto, não ficou restrito a um terremoto específico, porém eles começaram a tomar mais e mais intensidades. Não somente disso, nós temos visto o aumento de falsos profetas. Você vai dizer, mas pastor, profetas atualmente? Sim, pregadores e mercadores da palavra. Pessoas que dizem e trazem sonhos, visões, profecias, anunciam coisas que muitas vezes não são e que tão pouco trazem esperança às pessoas. Sabe, querido, nós temos vivido um momento aí especial da nossa história. Os prazeres, eles estão se tornando cada vez mais frequentes. Tanto é que um sociólogo polonês, Bauman, fala sobre a liquidez da vida. Ao falar sobre a liquidez da vida, ele se refere simplesmente à acomodação para termos os nossos prazeres e a nossa satisfação imediata. Nada mais tem um valor permanente. E é interessante que a autora, ela escreve no século XIX ainda o seguinte pensamento: a glutonaria e a intemperança constituem o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. Satanás está ciente disto e tenta constantemente a homens e mulheres para que se tornem condescendentes com a gula à custa da saúde e mesmo da própria vida. Comer, beber, vestir-se torna-se o alvo para a vida neste mundo. No entanto, nós olhamos e em decorrência disto, vemos que a onda de criminalidade tem se aumentado cada vez mais. Assim como fora nos dias de Noé, será também por ocasião da vinda do Filho do Homem. Terríveis relatos que ouvimos se tornam cada vez mais frequentes de homicídios, roubos, acidentes, atos de violência declaram que o fim de todas as coisas está muito próximo. No entanto, sabe, querido, enfrentaremos outros problemas. Dificuldades surgirão e irromperão inesperadamente, incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. Tornar-se-ão mais e mais frequentes desastres nas estradas de ferro, rodovias, confusão, colisões, morte, sem um momento de advertência ocorrerão nas grandes vias de comunicação. É o que ela tinha para aquele período, como o que hoje eu e você conhecemos como estradas. E vai um pouco mais além. Hoje temos a realidade da aviação. Tudo isso indica que o fim está perto e a graça está para terminar. Nas últimas cenas da história terrestre, aumentará a guerra. Haverá epidemias, pragas, fome. As águas do oceano transporão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações.
deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Sabe, é interessante notar que uma pessoa escrevendo isto no século XIX parece estar dizendo exatamente a você e a mim hoje em 2020. Quando pensaríamos numa pandemia de modo global, universal? Sabe, querido, antes de que Cristo volte, a verdade é que esta natureza estará em convulsão. Ouvimos falar constantemente de incêndios na Austrália, nos Estados Unidos, ali na Califórnia. Eles têm se tornado cada vez mais recorrentes, cada vez mais frequentes. E então você começa a perguntar, mas pastor, é tão forte assim? Veja o que ela escreve na página 27 deste livro. As fomes aumentarão, epidemias arrebatarão milhares de vidas. Neste instante, temos mais de 15 mil mortos pela Covid-19 apenas aqui no nosso país. Perigos provenientes dos poderes de fora e das atuações satânicas por dentro estão por toda parte ao nosso redor. Mas o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente. Ah, querido, talvez você se questione e pergunte, mas pastor, por que Deus permite que tantas coisas venham a ocorrer desta maneira? Veja o que ela escreve na página 28. Deus tem um propósito ao permitir que ocorram estas calamidades. Elas constituem um de seus meios de chamar homens e mulheres à razão. Mediante atuações incomuns pela natureza, Deus expressará as instrumentalidades humanas em dúvida, o que ele revela claramente através da sua palavra. Porém, amado, o mundo, ele não está sem um governante. O programa de sucessos futuros está na mão do nosso Senhor. A majestade do céu tem sob sua direção o destino das nações e os negócios também da sua igreja. Na grande obra da finalização, nos defrontaremos com perplexidades que não saberemos contornar, mas não nos esqueçamos que as três potestades do céu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estão atuando e que a divina mão está posta ao leme e Deus fará cumprir os seus desígnios. Sabe, querido, algo não podemos esquecer, que Deus segue no comando da história e Ele seguirá conduzindo a tua vida e também a minha vida. Que apenas tenhamos a esperança e a paz de descansarmos na condução do nosso Deus. Que Ele te guarde e Ele esteja ao teu lado e que Ele guie a tua vida como também a minha vida.